Acelera a Amazônia. Oferecimento Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, INDT, e Fundação Paulo Feitosa, transformando o conhecimento em inovação. Olá pessoal, o Acelera Amazônia está no ar, aqui na programação do Amazon Sat. Todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, o Acelera Amazônia apresenta temas relacionados ao empreendedorismo, à tecnologia e à inovação. E o assunto hoje é material escolar. Afinal, todo início de ano, pais e responsáveis saem à procura de itens escolares mais baratos e que não pesem tanto no orçamento doméstico. E para falar sobre esse assunto, a gente vai trazer um especialista em educação financeira, que vai dar dicas valiosas de como economizar agora nesse período do ano. E já que o assunto está relacionado à educação, você também vai conhecer como a tecnologia vem mudando a vida de muitas pessoas, muitos alunos e muitas escolas aqui no Amazonas. Acompanhe com a gente, o Acelera Amazônia está apenas começando. O início do ano já chegou e o que a gente mais vê nos centros comerciais, nos shopping centers e nas ruas de Manaus são pessoas em busca de material escolar. E com tempos, com tão pouca grana, o que a gente pode fazer para economizar um pouquinho mais? É isso que a gente vai conferir agora. A gente sabe que janeiro é um mês um pouco complicado, um pouco conturbado. Tudo em consequência da falta de planejamento que normalmente o brasileiro tem. Então, para quem não se planejou para esse mês de janeiro, que já está aí, então não dá mais tempo, o ideal é que você comece a se organizar. Então, a gente sabe que é um mês que tem compra de material escolar, né, tem os impostos, e aí a gente precisa colocar tudo isso na ponta do lápis. Em relação à compra de material escolar, é importante que você tenha uma lista, né, que faça pesquisa realmente de preço, não dá para sair comprando. Em relação aos impostos, vê a possibilidade de pagar à vista, porque a gente sabe que quando você paga à vista, você tem um desconto maior. Caso não seja possível, faz um parcelamento dentro das suas possibilidades, né? Mas é um mês que normalmente as pessoas ficam um pouco apertadas financeiramente, então é preciso ter muita cautela, muito cuidado para não estar aí adquirindo novos bens e serviços, para não comprometer o orçamento da família. Com certeza, ele é um momento propício para todo mundo. Por exemplo, hoje a gente sabe que já existem microempresários que atuam muito nessa área de material escolar, com personalização. Então é muito comum, até por conta de trabalho, né, afazeres do dia a dia, as mães que geralmente cuidam dessa parte não terem tempo, porque precisa identificar todo o material escolar. Então é um período muito bom para aquele microempresário que trabalha com personalização. Então hoje a gente já vê algumas microempresas que eles fazem os pacotes com todo o material da criança, você deixa o material da criança e eles têm todo o trabalho de encapar livros e cadernos, de colocar nome, de gravar em todo o material escolar. Então isso aí também é um momento propício, né, para o microempreendedor. E claro, a gente sabe que para os pais é um momento de ter muito cuidado na compra, na aquisição desse material. Então é um momento que realmente o comércio fica mais aquecido. O ideal, sim. A gente sabe que as matrículas elas começam por volta de outubro, novembro do ano anterior. Então, quando você faz a matrícula, você já recebe a lista do material. Então, é muito importante você, pai, mãe, família, começa a pesquisar, porque nesse período os valores ainda estão mais em conta. A gente tem aí, sabe que houve aí mais ou menos uns 5 ou mais de percentual de aumento de material escolar. Então, o ideal é você, né, começar no ano anterior e já ir comprando. Caso você não tenha feito isso, existem algumas dicas, né? Fazer a lista do material, pesquisar bastante. Você pode inclusive usar sites, né, para comparar os valores, onde está mais em conta, onde não está. Juntar grupos de mães e até famílias que são muito grandes, tem muitas crianças, então junta, vai num atacarejo nessas grandes papelarias, porque você consegue em quantidade um preço bem melhor, né?
Muito cuidado com os personagens, porque a gente sabe que isso acaba elevando o valor do material. E uma dica que eu gosto sempre de dar, evita levar a criança, principalmente se ela ainda não tiver aquela consciência de, olha, isso aqui eu não posso comprar, isso não está de acordo com o nosso orçamento. Porque quando ela vê aquele material, ela vai olhar para o personagem, ela não vai olhar para o material. E ela vai querer o material do personagem e a gente sabe que isso vai ter um custo maior para a família. Então é preciso ter esses cuidados para que você não comprometa aí o teu orçamento. Olha, normalmente a falta de planejamento é o principal problema, né? É o que vem alavancando aí a questão do endividamento. Então a gente sabe que no final do ano teve as confraternizações, tem gente ainda se confraternizando nesse período, né? Então agora começam a chegar os boletos, então a falta de planejamento hoje, ele é um grande problema das famílias. Então eu quero realizar uma festa, eu quero viajar, por exemplo, de férias, tem gente viajando, outros já estão retornando. E quando não há um planejamento, isso compromete de uma forma assim absurda o meu orçamento e acaba trazendo uma dor de cabeça para as famílias. Então a gente precisa realmente se planejar. Então você que já está iniciando 2020, começa a se planejar aí para o longo do ano, inclusive para as próximas férias, para os próximos eventos que você queira realizar. Então é o momento de você começar a se planejar, verificar, faz um diagnóstico financeiro, ver como é que está aí a tua vida financeira. Primeiro eu preciso saber qual é o meu orçamento, né? Então isso é muito importante. Por incrível que pareça, muitas pessoas não têm noção de quanto elas ganham e quanto elas têm disponível. E aí na hora de você fazer uma aquisição de um bem ou serviço, você precisa conhecer o teu número financeiro, né? Saber quanto você ganha e aí de acordo com o teu orçamento, ver até quanto você pode gastar. Então isso aí é primordial. Então fazer um diagnóstico, saber para onde está indo o teu dinheiro, o que você precisa eliminar das tuas despesas, para começar em um 2020 mais tranquilo, com uma vida financeira mais organizada. Muito legal essas dicas, hein? E agora a gente vai para um breve intervalo, mas o Acelera Amazônia volta já já. O Acelera Amazônia está de volta e a gente quer desde agora agradecer a sua audiência e companhia e também por nos acompanhar nas nossas redes sociais. Veja os endereços aí na sua telinha e curta, deixe a sua mensagem ou compartilhe o nosso conteúdo também. Bom, o assunto hoje é como economizar na compra dos materiais escolares. E para falar sobre isso, a gente está chamando aqui um especialista em economia financeira que vai dar todas as dicas que a gente precisa. Acompanhe com a gente. Ter em mente que materiais duráveis são mais importantes. Então, são materiais básicos, mas que precisam ter uma boa durabilidade. Então, eu preciso analisar o custo-benefício desse material, porque às vezes eu quero economizar, mas ele não vai ter uma boa durabilidade. Então, isso é muito importante. Fazer essa análise de realmente a questão de que eu vou economizar sim, mas eu vou comprar um material de qualidade. Fugir dos personagens é fundamental, porque o que acontece? A gente sabe que todo material que tem um personagem, ele acaba tendo um custo muito maior. E a criança, quando você leva ela para fazer essas compras, ela automaticamente é conduzida a procurar os personagens de preferência dela. Então, de preferência, nesse momento, evitar levar as crianças, principalmente se ele ainda não tem aquela maturidade de saber ouvir o não, de entender que a família naquele momento não pode.
Então, de preferência, comprar algo que realmente caiba no teu orçamento. O que não impede de, se você tem condições, se é algo que não vai comprometer teu orçamento, levar um ou outro material que seja do personagem, de preferência do teu filho ou tua filha. Conversar com outros pais é muito importante. Existem famílias que são bem grandes, hoje nas escolas existem os grupos de mães, então é importante juntar e conversar com eles e de repente juntar as listas, procurar essas grandes papelarias que aí você consegue comprar em quantidade com um preço bem menor, então consegue fazer uma economia bem bacana. Reaproveitar é outra dica muito importante. Pega o material que foi utilizado no ano anterior e verifica se tem algo que pode ser reaproveitado. Às vezes tem uma mochila que ainda está boa, basta você dar uma lavada, um estojo. Então, alguns materiais que sobraram, muitas vezes lápis de cor, lápis preto mesmo, borracha, apontador, essas coisas que normalmente se compram em grande quantidade e às vezes acaba sobrando. Então dá uma reaproveitada e vê o que dá para utilizar para não ter que adquirir aí novas compras. A lista é fundamental, não adianta você sair e dizer assim, eu sei tudo que eu preciso comprar. Então a escola ela já te disponibiliza essa lista, faz uma lista, já risca aquilo que você já comprou ou que foi reaproveitado. É bom também de repente você ver com outras mães, se tem algum livro que o filho dela utilizou e esse ano teu filho, tua filha vai utilizar e esse livro pode ser reaproveitado, material didático, muitas vezes a gente consegue fazer isso. Então, assim, fazer uma lista e focar nessa lista. Nada de chegar aí nas papelarias, nas livrarias e comprar material além daquilo que é necessário. É muito bom saber que a gente pode economizar na compra do material escolar, até porque tem muita concorrência nas lojas. A gente vai para um breve intervalo, mas o Acelera Amazônia volta já já. Amazônia está de volta e como o assunto de hoje está relacionado à educação, você vai conhecer como a tecnologia vem impactando na vida de alunos, escolas e principalmente no ensino aqui na região. Acompanhe com a gente. Bom, a Lazo é uma startup voltada para a área de educação, mais especificamente para o ensino médio. E a gente trabalha com o desenvolvimento de conteúdos mais próximos da realidade dos estudantes e também trazer uma inteligência de dados melhor para as escolas e instituições de ensino. A gente utiliza de várias especificações de dados, de melhoria de dados para entregar para professores, gestores e até pais e responsáveis para que todo mundo tenha a melhor experiência possível dentro da educação. A ideia surgiu, na verdade, de um problema que a gente tinha com relação ao conteúdo. A nossa escola era muito voltada para o vestibular, então a gente tinha um pouco da carência de algo mais profundo, que nos preparasse melhor para o vestibular, para o PSC, para o CIS, enfim. Daí eu estava fazendo cursinho, então eu me dividia entre a escola, cursinho, inglês e tudo que eu queria fazer. E era um pouco complicado porque
o cursinho, querendo ou não, é um gasto a mais da família e isso me deixava um pouco incomodada. Então a gente queria algo que realmente pudesse trazer trazer um conteúdo mais denso, mais dentro do que o estudante realmente precisa. Além disso, a gente trabalha hoje num conteúdo muito centrado em fazer o estudante entender antes de qualquer coisa, né? Então, os livros didáticos, os sistemas de ensino hoje, eles têm uma pauta voltada muito para especificidade, sem explicar para o estudante exatamente o que é que ele precisa entender e como ele vai entender. Então, a gente sempre tenta trazer mais próximo para a realidade dele. E outro problema muito grave que a gente tinha e viu que muitas outras escolas têm é que muitos dos conteúdos que estão nos livros hoje não são utilizados pelo professor e muitos conteúdos que o professor precisa dar não estão nesses livros. Então a gente chegou a ter problemas de comprar 11 livros e usar apenas um, e a gente sabe que o material didático hoje ele é muito caro. O sistema de ensino tende a aumentar ainda mais o preço e a gente tenta trazer esse conteúdo da melhor forma possível e por um valor mais próximo do que o estudante tem condição de pagar, né? Lá em 2017, a gente começou a trabalhar num projeto científico numa feira de ciências da nossa escola e a gente começou a trabalhar nisso focando muito em resolver o problema que a nossa professora queria, na verdade, que era criar um jogo para a área de linguagens para identificar quanto que o usuário criança conseguia evoluir para a base de idade, né? Então, a gente foi evoluindo para isso e viu que o problema principal era para o ensino médio, que era a nossa realidade, e também começou a pensar que poderia entregar algo a mais. Então a gente começou a trabalhar em conteúdo, começou a criar umas coisas e distribuir para os nossos próprios colegas, né? E aí, em 2018, foi quando a gente começou a pensar, cara, isso não é só um projeto científico, né? A gente chegou aí para algumas feiras de ciências, para testar e para apresentar mesmo, chegou aí para São Paulo, para a Febrasc, que é a maior feira de ciências do país, e para alguns outros estados também apresentar isso. E em 2018 a gente sentou e falou, caramba, isso daqui é uma startup, a gente precisa mudar o pensamento, precisa mudar a forma como a gente trabalha para levar isso realmente a sério, né? Então lá no meio de 2018, para o final de 2018, foi quando a gente pensou em transformar isso numa startup e desde então a gente está trabalhando em soluções mais próximas do que a gente acredita ser o melhor para a educação e para as escolas, né? O Lazo Class, que é a nossa próxima plataforma, ela é um sistema de ensino hoje que oferece tanto o conteúdo digital quanto a questão da inteligência de dados, né? O conteúdo em si, a gente traz umas ilustrações, um conteúdo muito mais ilustrado e muito mais representativo para o estudante entender na realidade dele como é que aquela matriz funciona, como é que aquela física funciona e como é que aquele assunto como um todo funciona, né? O material ele vai estar disponível do primeiro ao terceiro ano para estudantes do ensino médio, vai poder ser adquirido junto com as escolas ou com os estudantes. E para o estudante a gente oferece tanto essa questão do conteúdo quanto o banco de questões. Ele resolvendo questões e lendo o exercício como um todo, a gente tem um algoritmo que identifica o quanto ele está evoluindo naquele assunto ou até mesmo oferece para ele as maiores revisões para dificuldades que ele pode vir a ter. O professor vai ter acesso tanto a essas notas, como vai poder realizar exercícios e identificar como é que o estudante está indo e evoluindo e as turmas dele como é que estão indo e evoluindo como um todo. O gestor vai poder seguir a mesma linha de raciocínio, trazendo sempre uma inteligência de dados, onde ele pode tomar decisões melhores para a escola, para o instituto dele. E o pai vai poder estar podendo acompanhar tanto o boletim do aluno, como a evolução dele como um todo, e identificar também as dificuldades para ver onde é que ele pode agir para melhorar como reforço do aluno, do filho dele, do responsável, né? E como tudo isso pode ser evoluído para ele, para trazer mais uma realidade mais próxima dele com a educação do filho dele, né? Que na verdade ele está investindo naquilo ali e precisa saber como o resultado dele está sendo garantido. A ideia é que a gente tenha um tire dúvidas em diversas formas possíveis, né? Nosso conteúdo como um todo ele já é muito ilustrativo, então ele já tem bastante imagem como um todo, né? E ele vai ter a possibilidade de dizer que não entendeu aquele assunto. E aí a gente vai tentar recomendar o máximo de informação para ele possível. Essas informações não se abstêm só ao conteúdo como um todo, mas também a buscas na internet que a gente vai poder estar oferecendo para ele. Então, além disso, a gente vai estar oferecendo posts no blog que a gente tem, a gente vai estar podendo oferecer videoaulas que vão ter também. E a gente vai ter diversas formas de mídia que a gente vai poder estar divulgando e mostrando para ele qual é a melhor forma possível para ele. Como é um material didático, o professor em sala de aula vai ter total autonomia
para utilizar, para testar, para conversar com o aluno sobre. Então, além dele ser digital, ele também pode levar para qualquer lugar, mas principalmente para a sala de aula. Em relação mesmo a essa questão de banco de questões, de conteúdo, a gente também trabalha com a pegada do vestibular, que é muito forte na nossa região, mas às vezes esquecida. Então hoje a gente trabalha em cima de levar esse conteúdo para os estudantes. A gente tem um blog, onde a gente coloca assuntos sobre, na verdade, está começando a colocar agora novos assuntos sobre, está falando sobre o Enem. A gente está montando uma campanha bem extensa sobre o SISU, especificamente, que tem algumas especificidades em relação à região norte, então a gente está trabalhando muito nisso, trazendo um material realmente denso, consistente para os estudantes aqui da nossa região. Então a gente também vai trabalhar com alguns vídeos para o YouTube, vai colocar vídeo no Instagram, tirar dúvida, ajudar os estudantes a calcular a nota do Enem, que é um tema super polêmico, que muita gente tem dúvida, e ano passado a gente fez uma campanha sobre isso, falamos com mais de 600 estudantes sobre a nota deles, então foi bem legal. E todo ano agora a gente está com essa campanha para o SISU e para o Enem, então a gente trabalha também com essa parte. É que a gente tem uma pegada muito de regionalismo, né? Então o nosso conteúdo só aqui no Amazonas e em outros estados, no caso de Rondônia, é bem mais complicado porque eles não utilizam o Enem, são vestibulares locais. Então o nosso conteúdo ele tem uma pegada para essa galera. Até porque os livros didáticos que a gente tem no país inteiro hoje, eles são focados no Enem. E a verdade é que isso está totalmente fora da realidade do Amazonas, do Pará, da região norte como um todo e até mesmo da Nordeste também. Tem uma entrada até no Centro-Oeste. Então a gente entende que precisa trazer esse regionalismo como uma possibilidade de aproximar o estudante das oportunidades que ele pode vir a ter. Vai ter conteúdo de história do Amazonas, por exemplo, e a ideia é trazer esse tipo de informação que os livros didáticos hoje não têm. Então a gente teve muita dificuldade de estudar a história do Amazonas e a gente estudou a história do Amazonas durante os 3 anos. E a gente nunca teve um livro didático que tivesse história do Amazonas, por exemplo. Geografia do Amazonas acontece a mesma coisa e a gente tem muitas diferenças de estado para estado que precisam ser levantados naquele conteúdo, sabe? Então o Amazonas tem um quesito muito indígena, muito folclórico mesmo aqui, que a gente tem condição de trazer para esse conteúdo e a gente não traz hoje porque o livro é focado num quesito nacional, né? Então a gente poderia pegar toadas de Boi Bumbá, por exemplo, para colocar informações de história, porque tem muita história ali dentro, e trazer isso de característica dentro desse conteúdo, e isso não existe hoje em nenhum material, né? O Acelera Amazônia está ficando por aqui, mas não esquece de acessar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Na próxima semana, o Acelera Amazônia volta com muito mais de empreendedorismo, inovação e tecnologia. Até lá! Acelera a Amazônia. Oferecimento Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, INDT, e Fundação Paulo Feitosa, transformando conhecimento em inovação.